Salve, galera! Começa agora mais um Claquetando, seu programa sobre cultura e audiovisual. Bom, nosso convidado de hoje tem um currículo extenso. Ele é ator, diretor, autor teatral, compositor, cantor, apresentador e youtuber. Nós vamos conversar com Tino Tesc e, na sequência, vamos bater um bate-papo também muito legal com o produtor Max Lima. Roda a vinheta. Um amante do teatro que já atuou em mais de 40 peças, especialista em teatro para crianças. As suas últimas peças foram A Bela e a Fera, O Mágico de Oz, Cinderela, Branca de Neve e muitos outros clássicos no mundo audiovisual e teatral. Olha, tem quem diga que teatro é coisa de gente culta. Eu digo que teatro é coisa de gente corajosa. Porque vamos combinar, né, pessoal? Subir num palco, decorar um texto, lidar com a plateia, ainda mais hoje em dia que às vezes nem desligou o celular para prestar atenção, é para poucos. E hoje a gente tem aqui na nossa poltrona uma dessas criaturas mágicas dos bastidores e dos palcos. Ele que dirigiu, atuou e ainda por cima sabe onde fica o lado certo da coxia. Vem pra cá, Tino Tesc, que alegria te receber no Claquetando. Tudo bem, querido? Bem. Fica à vontade, 2 beijinhos. Obrigado. 2 beijinhos Pra que a gente tá em casar, São né? Paulo. É. Pra casar eu já não sei, mas Não, aí a né? gente pode, Eu pode ir gostaria, pensando. né? Gostaria? Casar pela 100ª vez. Já casou 100 vezes. Não, sem nenhuma, né? Bom, a gente ainda não vai falar sobre casamento, porque a gente está aqui hoje para falar sobre teatro, que é um assunto que você domina loucamente, pelo que a gente estava conversando ali fora já estava aqui tirando uma casquinha para ter um assunto. E aí, assim, sinceramente, a primeira pergunta que eu tenho aqui é como que foi o seu início no mundo do teatro? Mas assim, você deve ter tantas histórias. Como que isso começou? Como que isso começa até hoje? Tem muitas histórias mesmo. Eu acho assim, o teatro para mim é desde que eu nasci. Porque eu acho que o mundo é um grande palco, né? Onde todos nós atuamos. No meu último livro que eu escrevi, eu descrevi uma cena assim que a gente estava atuando e o nosso público era Deus, ele estava sentado na plateia, né? E quando chega no fim desse espetáculo, seria legal se ele estivesse aplaudindo a gente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas no teatro para criança mesmo, eu iniciei faz bastante tempo. Mas eu gostaria de começar um pouco mais para cá, né? Porque as crianças de 1960 para cá já estão todos avós. Você chegou a fazer teatro para as crianças de 1960? Sim. Tá, mas aí você também era quase uma criança, né? Sim, eu era bem menino, bem menino. Eu tinha 10 anos. Nossa, então você começou a fazer teatro muito cedo mesmo. Muito cedo, Quase não sabia falar ainda. Ainda não aprendi também. Mas é que eu acho que a gente faz teatro antes de falar, né? A gente já nasce fazendo drama. Já. Eu já nasci chorando, né? Sim, graças a Deus. Para abrir a voz, assim, Exato. né? Falar, opa, esse mundo aqui é meu, vamos mais. Tem que fazer o povo rir, né? Bom, você começou ali pela trajetória sendo ator, né? Sim. Mas, já assim, cantava já. Cantava também. Já então já cantava. tinha uma conexão com a música também. Sempre tive essa conexão, né? É que o teatro e a música, eles são muito parceiros, muito né? próximos, né? Porque, assim, parece que Deus faz as coisas certas já desde o começo, né? A gente que tem que descobrir. Que eu viria a ser empresário de teatro, diretor de teatro. Aí, sabe como é que é a vida no teatro? Você tem que fazer tudo, né? Sei. Monta cenário, desmonta cenário, cria, Maquia, figurino, tudo. Tudo, sim. Então, eu já comecei assim, fazendo tudo. A minha primeira peça caiu.
o cenário na minha cabeça. E foi você que montou o cenário? Não, não fui eu. Não fui eu. Eu fazia o Pai Gepeto, era Pinóquio. Pinóquio. É. Muito antigo também. Acho que foi 79, por aí. Tá, e me diz uma coisa, você começou a dirigir quando? Quando que você pensou assim, nossa, eu posso ser diretor? Ou foi uma coisa assim, putz, dirige aí? Que às vezes no teatro é assim, né? Também. Não, quando eu entrei, eu já pensava em dirigir, eu já queria fazer aquilo tudo, sabe? Aham. Queria já ajeitar, arrumar o cenário, arrumar o figurino, como é que o ator anda, como é que o ator olha, para onde olha, como é que fala, a intenção de falar. Todas essas coisas desde o início eu quis saber, né? E aí eu já comecei a dirigir. Eu acho que 81, 82, porque em 1960 eu era muito pequenininho, eu atuava em parque, em circo, em pequenos muros, em cima do caminhão, no meio da Rua Augusta. Nossa, num tempo que o teatro... Era uma loucura. Bom, o teatro até hoje, né, ele tem essa possibilidade de ocupar qualquer espaço. Qualquer espaço. E isso é uma coisa maravilhosa, assim, né? Mas naquele tempo, mais ainda, fazer teatro na rua, assim, era uma coragem também, né? Eu acho que era até melhor que hoje, porque as pessoas eram mais educadas, né? Sim, mais abertas. Mais abertas, receptivas, gostam muito, né, dos artistas que estão na rua. Hoje em dia já é meio complicado, Sim, assim, né? quase hoje, que dá medo, né? Hoje em dia eu não faria mais na rua. Também, né, com essa idade, não dá mais, né? Ah, para! Um garoto aqui tava ali em cima fazendo teatro pra mim ao vivo. Faz, mas a idade vai indo. Mas também não estou nem preocupado com a idade. Eu acho que quem escreve para criança tem que estar no mínimo 10, 15 anos na frente. É verdade? Porque às vezes a peça vai estrear depois de 10 anos. Fica encostada lá, ninguém vê. Aí monta, já faz 10 anos que você escreveu. E as crianças vêm vindo, né? Vêm vindo outras. Outro dia eu estava no Parque Ibirapuera, né? Aí teve um senhor que estava olhando para mim com um menininho. Ele estava com um menininho na mão, assim. Eu achei estranho, né? Ele estar olhando para mim. Aí ele se aproximou e falou assim, eu assisti seus espetáculos quando eu era criança. E ele já estava com o filhinho dele, com uns 4 anos. Gente, que maravilha! Era muito legal. Tino, a gente está com um VT aqui para assistir, muito interessante, com uma atriz de teatro também. Bom, a produção preparou essa matéria com essa atriz maravilhosa e ela vai contar um pouquinho da vida dela no teatro. Roda pra gente. Olá, galera do Claquetando. Hoje estamos com uma entrevista super especial. Vamos mergulhar no universo do teatro, junto com uma mulher que tem força, tem garra e é uma super atriz. Já apresentou em vários teatros de São Paulo. Thalita. E Thalita, vamos começar com a primeira pergunta. Como surgiu o teatro na sua vida? Qual foi essa ideia e o porquê do teatro? O teatro surgiu porque lá atrás eu queria ser tradutora e aí conversando com uma colega de trabalho ela falou que minha voz era muito bonita, falou para eu fazer dublagem. E aí quando eu fui atrás de dublagem me falaram que eu teria que fazer teatro, teria que ser atriz primeiro. E aí foi assim que eu fui parar no mundo do teatro, querendo ser uma coisa e acabou me levando para outra. E quais foram os desafios dessa jornada? Eu falo que ele é desafiador. O que acontece? Eu acho que o teatro, para a gente poder literalmente cair de cabeça, você tem que entender primeiro o texto. Realmente existe uma certa dificuldade em você gravar o texto na cabeça. Mas quando você coloca na sua mente que o teatro é uma história contada, então você consegue meio que gravar as falas, saber o que fazer na presença de palco. Thalita, foi uma delícia falar com você. Obrigada. Esse é o universo do audiovisual, o universo do teatro. É coisa super interessante. Vale a pena vocês curtir o teatro, sair também, né, Thalita? Exato. Porque o teatro abre portas, abre mente, traz criatividade, atrai público também. Isso é um universo muito fascinante, até mesmo para a nossa educação, É um mundo né? de possibilidades. Então ficamos por aqui e voltamos um outro momento. Gente, que maravilha, né? Poxa, imagina, alguém falou pra ela que ela tinha uma voz bonita, ela queria ser dubladora e foi parar no teatro e virou atriz. Eu adoro essas histórias. O ator, ele faz qualquer coisa, né? Pode dublar, pode...
Cantar, pode. Mas o teatro, ele tem esse lugar, assim, de ser uma pequena experiência artística a respeito do mundo, assim, né? Tudo tá dentro do teatro, e eu acho isso tão maravilhoso. Foi o que eu falei no início, o grande palco é o mundo, né? Exatamente. É a vida da gente, todo mundo representa uma vida, um ser, né? E no teatro você pode ser várias personalidades, né? Eu tive peças que eu fiz 5 personagens. Na mesma peça? Na mesma peça. Meu Jesus amado. É muito divertido, muito engraçado. Você viver outras personalidades, né? Mas é um atletismo emocional também, né? O Também, ator, ele é um né? atleta das emoções, assim. Mas porque- o ator gosta dessas coisas, Pois né? é, né? Uma adrenalina, uma emoção, uma troca de personalidade rápida. Muito interessante. O teatro é a vida para mim, né? Acho que não viveria sem o teatro. E assim, considerando o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que é tão atravessado pelas telas, onde a gente tem... Eu ainda tenho muita fé no teatro, de verdade, mas eu queria saber de você, assim, qual você acha que é o papel do teatro no mundo de hoje, assim, nos nossos tempos, que está tão contaminado pela tela? Sinceramente, não sei, eu acho que não mudou muito. Mudou as épocas, mudou as pessoas, né? O tempo vai mudando. Mas os atores, né? O teatro, o papel dele é sempre o mesmo, né? Você trabalha com a arte, com uma coisa que... É você que cria, né? Na verdade, não existe aquilo que você está criando, né? Por exemplo, eu fiz o Tom, um gato, em cena. Mas eu nunca fui gato. Eu fui gato lá naquele palco. Mas aquela arte, ela encanta, ela diverte, as pessoas riem. E o papel do teatro, acho que é esse, divertir as pessoas, né? Maravilhoso. Me diz alguma coisa, tem algum trabalho recente que está rolando? Quais são os projetos futuros? Tem alguma coisa por vir? Eu queria tanto te ver em cena. Não, por enquanto não. Ah. Estou fazendo em outra área, né? Tem um livro que agora está saindo para o mundo inteiro aí. Tem músicas em 220 países. Estou escrevendo mais 2 livros. 2 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Gente, é um artista. E o teatro, estou vendo algumas coisas também, mas não sei ainda, vamos ver. Talvez para agosto tenha alguma apresentação. E você aí de casa, se ainda não viu uma peça de teatro esse ano, corre que ainda dá tempo. A vida, ela não tem ensaio geral, é tudo na hora. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o Max Lima falando sobre o mundo da produção audiovisual. Tino, muito obrigada pela tua presença, foi muito legal conversar contigo, espero que a gente possa se encontrar em outros muitos momentos. Gratidão. Até já, até o próximo bloco, gente. Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam O Rei Leão, o marco da Broadway. Ele já mora no seu coração e agora reina na sua cidade. Em cartaz no Teatro Renault. Garanta já seus ingressos. Vendas ticketsforfun.com.br. Came from the bottom, going to the top. Future in my head, so we never gonna stop. Life won't stop, so just live it. Follow your heart and all the dreams. Came from the bottom, going to the top. Future in my head, so we never gonna stop. Life won't stop, so just live it. Follow your heart and all the dreams. And I'm gonna be what I wanna be. Guess what? I know who I am and who I wanna be. So let's go together, everybody dream of it. I know I can be whoever I wanna be. I know who I am, I know who I am. Yeah, I can be who I wanna
E aí? Que coisa louca! Caímos aqui, né? Da publicidade pro Senac. Publicidade pro Senac. Pra quem não sabe, eu e Max já trabalhamos juntos em alguns... Estamos de volta com o programa Claquetando. Bom, quem nunca viu um filme ou uma série que foi gravada num lugar que chamou tanta atenção, que foi tão marcante para a história, que acabou virando quase um personagem? Mas afinal, de onde é que surgem esses lugares? Quem que acha esses locais? Bom, vamos ver o que o pessoal nas ruas pensa sobre isso. Quais funções você acha que tem por trás de uma produção audiovisual? Tem toda uma equipe, né, assim, formada. Acredito que é muito... Eu não conheço muito ao certo, assim, mas eu acredito que tem uma equipe formada que trabalha bem para sair um trabalho bom, né? Eu acredito que cuide da estética da roupa, dos personagens, cuide também da parte de ajustar a luz, iluminação, áudio. Tem toda uma grama de pessoas para trabalhar por trás, além dos atores, né? Tem diretor, tem tudo isso por trás para poder bancar um audiovisual. Você sabe o que é um produtor de locação? Produtor de locação? Não sei. Ele loca os equipamentos necessários para fazer aquela filmagem por o tempo necessário para fazer as filmagens. Sei lá, vem na minha cabeça, tipo, alguém que produz o local, talvez. Ó. Tivemos Essa uma. última chegou perto, Tivemos né? uma. E para falar mais sobre esse setor aqui do audiovisual, a produção de locação, a gente está aqui com Max Lima, que já achou os melhores cenários para grandes produções da Netflix, da Amazon, do Globoplay. E além disso, ele ajudou a fundar a Associação de Produtores de Locação de São Paulo, a APROLOC. Max, primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Muito obrigada Manu. por estar aqui com a gente. Muito que bom maravilha. estar aqui com vocês. Bom, Max, a pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber, né? O que é ser um produtor de locação, afinal? Essa pergunta, até hoje a minha mãe me faz. O que é ser um produtor de locação? O que é ser um produtor, né? Sim. Mas, basicamente, eu transformo a ideia que o diretor tem na cabeça sobre o cenário que ele quer em algo real, tangível, físico. E isso envolve pesquisa, negociação, envolve roteiro e também um leve sexto sentido para prever perrengue, sabe? Sei bem. É mais ou menos isso. Mas a produção de locação em si, ela trabalha em busca de locais para que o diretor e tudo mais, os locais a serem filmados. Sim. Sim. Basicamente eu achei isso. engraçado. Resumindo, mais ou menos. Resumindo muito, né? Eu achei engraçado que teve uma pergunta ali no Povo Fala, né? Que o cara ficou, é a pessoa que loca... Porque a gente não está muito acostumada com essa palavra locação para Sim. lugar, né? Eu também fui aprender o que era locação muito tempo depois de estar começando a trabalhar com audiovisual, né? Sim, eu comecei no GPT, pesquisando no GPT, produtor de locação, ele colocou locação de câmeras, produtor de locação de câmeras, produtor de locação de tudo. De equipamento, que foi o que o cara falou, inclusive. Exatamente, né? Locação de equipamentos e tudo mais. É uma produção, é uma profissão que poucas pessoas conhecem, mas tem um peso enorme. Imagina, na filmagem. Claro. Né? Nos lugares. Tem filmes, por exemplo, Ainda Estou Aqui, a casa lá, ela virou um ícone no Rio de Janeiro. Sim. O bar que foi usado para o bar da época ali da família Feliz também é um ícone. Então, é uma profissão que aos poucos o pessoal vai começar a conhecer e vai perceber a importância. Perceba a importância, por favor. Tá, e me diz uma coisa, como é que tu começou nessa loucura? Eu comecei nessa loucura
porque eu queria capotar um caminhão. Que chique! eu Já começou assisti- com uma pretensão. Ai, não, eu queria só capotar um caminhão. Eu assisti o Batman Cavaleiro das Trevas. E no making off tem a cena do Coringa dentro do caminhão e o caminhão capota. Eu assisti o making off dessa cena. E assistindo o making off eu falei, nossa, que coisa grandiosa, que coisa absurda. Eu quero capotar um caminhão. Mas eu gostava muito de cinema, trabalhava em CLT. Um amigo me ligou falando, olha, tem um estágio, tem vaga para estágio de produção. De início você não vai receber tão bem, mas você vai ganhar o caminho das pedras ali. E isso já vão fazer 16 anos. Caraca! Vão fazer 16 anos. E 7 anos atrás eu migrei para a locação. Antes eu fazia produção geral, trabalhava com tudo. E 7 anos atrás eu migrei para a locação. E vai fazer 8 também. Então, eu tô nesse meio já faz um bom tempo. Mas a locação ainda é algo novo para mim. Apesar de estar 7 anos, é novo. Cada dia tem lugar novo, cada dia tem... Constante pesquisa, Constante pesquisa. Todos os projetos que entram é uma pesquisa nova. Então, eu me sinto muito legal. Assim. Olha, me sinto muito bem. Eu vou te contar uma coisa, vou te contar um segredo. Eu trabalhei com assistência de produção de locação uma vez na minha vida. Nunca mais. Não é fácil, não subestimem, Depois não eu quero é entender, fácil. eu quero entender essa história. Nossa, gente, ficar catando lugar e tem diretores que são difíceis e, poxa, é muito difícil achar tudo no mesmo lugar, sabe? A casa tem que ser grande, com uma parede vermelha e que tem uma mesa no canto. Não necessariamente tu vai encontrar tudo. E aí, como é que a direção de arte pode ajudar? É uma treta, não é bem assim. E às vezes 2 casas diferentes para fazer isso, só que uma Ou casa às vezes 2 casas diferentes para fazer a mesma casa, também tem isso. Exatamente. Share the light. Falando nisso, como é que é esse processo de escolha das locações, assim? Quem que participa disso e quanto tempo isso costuma levar? O processo de escolha, eu costumo dizer que ele é pesquisa, orçamento e muito bate-perna. Porque você... Foi a parte do bate-perna que me cansou, eu acho. Nossa, bate-perna é complicado. Primeiro eu recebo o orçamento junto com o briefing e o roteiro. O briefing é tipo uma breve explicação do que seria esse lugar, né? Exatamente, se é uma casa, se é um galpão, se é um bar, se é uma igreja. E aí eu cruzo essas informações, porque é uma igreja, mas que tipo de igreja? Aí eu vou lá no roteiro para entender e tudo mais. E entendo com orçamento para saber se tem a verba necessária. E aí eu começo a fazer pesquisas no acervo e nos meus contatos. Quando eu faço a pesquisa, eu entrego uma pesquisa pronta para o diretor, para o assistente de direção, às vezes. E existe essa aprovação. A aprovação, às vezes, vem do diretor, às vezes vem do diretor junto com o cliente, às vezes é conjunto, enfim. Depois da aprovação, tem a parte de visitas. Então, eu começo a ligar nos lugares para a gente fazer essa visita técnica. E depois da visita, tem a questão de contratos, negociação, autorização com prefeitura e finaliza no dia da filmagem. Então, tem todo um processo. Né? É um nascimento, né? É um nascimento. Você faz o filme nascer naquele momento. Quem participa? Porque a segunda pergunta são 3, né? Então, a segunda é quem participa. Geralmente é o diretor, muitas vezes o diretor de arte e o diretor de fotografia também. O assistente de direção é a pessoa que geralmente eu tenho mais contato. Interlocutor é entre o você e o diretor. Sim. Exatamente. Porque o assistente de direção, querendo ou não, ele é um porta-voz do pessoal criativo para o pessoal mais operacional ali. Né? Então, eu falo muito também com o assistente de direção. E quando vai a visita, vai mais pessoas. Então, geralmente vai o eletricista, vai o maquinista, vai o pessoal do som direto, para entender sobre a acústica do lugar. Nossa, tem tudo isso, né? Tem muita coisa. E quanto tempo leva? Isso depende. Às vezes tem publicidades que a gente tem que fazer em 3 dias, 2 dias. 3 horas. 3 horas. Preciso de uma pesquisa para hoje ainda. E dá-lhe trabalho. Como tem processos, tipo
alguns processos que duram até 2 meses, Sim. dependendo do que for, ou às vezes mais, para séries longas, dependendo disso, dura mais tempo, sabe? Bom, falando do Ainda Estou Aqui, né? Você citou, né, da importância dessa casa. A gente conversou com a Lívia Savini. A Lívia é uma ex-moradora da casa e a nossa produção foi lá, fez um VT nessa casa que foi usada como cenário para a trama da família Paiva. Vamos dar uma olhada? Vamos. Dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui ganhou mais de 40 prêmios em festivais de cinema, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional, marcando a primeira vez em que o filme brasileiro venceu esta categoria. A casa original, que serviu como cenário para a história da família Paiva, ficava no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. A equipe de produção de locação do longa encontrou uma casa parecida, construída em 1938 na Urca. E conversamos com Lívia Savini, que morou na casa de setembro de 2019 a dezembro de 2022. E foi uma vivência muito intensa na casa, assim. A gente passou a pandemia lá, então a gente ficava lá 24 horas, mas aquela casa era a mais acolhedora possível nessa situação. Foi necessário fazer adaptações para retratar o ambiente da época. Engraçado a gente percebendo as alterações, porque aí a gente passou na frente da casa e a gente viu que envelheceram a pintura, que fecharam a varanda. De uma simples locação, a casa na Urca ganhou o status de personagem na trama. Tamanho seu protagonismo. Ela virou ponto turístico na cidade. A casa, com vista privilegiada para o Pão de Açúcar e Cristo Redentor, estava à venda por uma bagatela de cerca de 14 milhões de reais. Porém, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o imóvel será transformado na Casa do Cinema Brasileiro e será a base da Rio Film Commission, sendo eternizada como símbolo do cinema brasileiro. Nós vamos sorrir. Sorriam. Aquela identificação da gente que morava na casa vendo aquilo e falando, nossa, tipo, são as nossas memórias. É impossível a gente não se ver refletido naquela família. Gente, que maravilha, né? Que legal, eu não sabia disso. Do que ia virar o Que ia museu? virar um museu. Sim, sim. Maravilhoso, né? Sensacional isso, Muito cara. bom, né? Muito bom. Tá, e olha só, até vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Nesses casos, assim, de filme de época, como é que é esse processo de escolha? Porque, tipo assim, fazer um filme que se passa nos anos 50, não vai ter um piso laminado, sabe, assim? Tipo, eles estavam até falando ali do processo de restauração e mudanças. Envelhecimento e tudo mais. Como que isso se dá, assim, nesse tipo de caso? Nesses casos, eu costumo quebrar isso, né? Dividir isso em 4 partes. Primeiro é achar. Então, a equipe de pesquisa, ela entra bem antes do filme, né? Então, ela já começa essa pesquisa de locais, de fotos, de momentos, de matérias. E quando eu entro no filme, eu recebo essa pesquisa pronta. Então, olha, o local tem que ter mais ou menos essa cara. Ah, vai já ser... tem uma, Exato, uma já prévia do que precisa. uma ambientação. Sim. Geralmente tem isso. Não é sempre, infelizmente, mas às vezes tem isso. Recebo essa informação e eu faço um paralelo com a minha pesquisa, que eu já possuo. Se eu tenho aqui, eu começo a colocar na pesquisa. Se eu não tenho, eu tenho que bater perna. Aí vem o bate-perna de novo. Sim. Quando isso tá tudo ok, eu encontro uma casa que é minimamente parecida com a casa de 1970, minimamente parecida, vem a parte 2, que é a adaptação. E a adaptação vai ter que entrar na casa, o que vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar o piso, vai ter que mudar a parede, mudar a cor, vai ter que destruir uma parede, a gente vai ter que mudar o portão da casa, a gente vai ter que mudar o lustre, a escada, enfim. Existe a questão da adaptação, logicamente isso é orçamentário também, para entender até onde vai, mas existe essa adaptação. Depois é autorização. Então, olha, ele quer destruir essa parede, quer pintar essa, quer
colocar um lustre aqui, quer colocar papel de parede aqui, e a dona da casa tem que falar, a dona da casa ou da locação, a gente está falando de casa aqui, mas da locação em si vai falar, ó, autorizo isso, eu não autorizo isso, eu autorizo. E vem a quarta parte, que é proteger. Que é, se a gente pega um local de um jeito, nós devolvemos o local desse mesmo jeito. Sim. A não ser que a pessoa tope as mudanças. Aí ganhar uma reforminha para emprestar para um filme, nada mal também. Exato. Dependendo, né? Exato. Existem algumas... São exceções, mas existem também. Né? Pintou a parede de verde. Nossa, eu gostei desse verde, deixa. Ótimo que a gente não tem que pagar o pintor e tinta e tudo mais de novo para voltar. Mas é uma exceção. Geralmente a gente tem que pintar e deixar do jeito que estava. E a gente costuma falar na produção de locação que às vezes a gente deixa até melhor do que a gente pegou. Então, é basicamente essas 4 partes. Primeiro eu pesquiso, depois a gente entende se dá para adaptar, porque tem lugares, por exemplo, que tem postes com muitos fios. A gente vai entender se a gente vai apontar mais para baixo, a câmera, ou se vai pegar o fio, vai tirar com CGI, porque antigamente não tinha tanto fio. Ah, sim. Né? Hoje tem mais fios. Então, são vários pormenores que faz o espectador não quebrar não quebrar a experiência. Sim. Né? Por exemplo, você assistindo Ainda Estou Aqui, você assiste e você pensa que você está realmente assistindo um filme da década de 70. E isso é feito por quê? Porque eles colocaram todos os carros da década de 70, tudo é da década de 70. Sim, para além da locação ainda teve toda a ambientação, né? A ambientação. Então, essa é a questão da adaptação, segunda parte. A terceira parte é autorizar tudo isso. E a quarta parte é voltar tudo isso para o lugar. Max, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Foi um prazer te ter aqui. Obrigado, Valeu Lulu. por estar aqui com a gente no Claquetando. Foi muito legal trocar essa ideia. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido mais um Claquetando. Por aqui vocês sempre vão encontrar um pouco de teatro, de música, de cultura, de audiovisual e muita ideia boa para trocar. Eu te espero no próximo programa. Até já.